Há quanto tempo não vejo meus pais, mas nisso muita sorte me agracia. Estão ainda neste solo, junto com os demais. Cabelos brancos, meu velho pai, cada dia mais parcos e lindos, seu sorriso fácil a idade trai. E mais bela mulher que conheço, as rugas da vida tenta esconder, a que primeiro me colocou no berço, minha mãe. Bela do nascer, ao alvorecer, então frente ao espelho estou parado, contemplo os meus cabelos grisalhos e rugas, me invadem a cada dia mais a cara. A cabeça, o caminho que ando apressado, com o amor, em forma de mulher, comigo imponente como é um gigante, trilhando junto o nosso destino, minha Ana como companheira, junto um dia aos olhos dos filhos. Seremos também os mais lindos, pais grisalhos e de sorrisos fáceis. Assim escorrega a vida, mas sempre, geração em geração, da família brota a união. Em tempos de polarização, em que a relativização de tudo se tornou o mantra da sociedade moderna, surge com mais força a necessidade de explicar o que é ser conservador. Há longos 4 anos atrás, eu tinha uma ideia sobre o que era ser conservador bem parecida com o título desta matéria. Vou conservar alguma coisa, qualquer coisa. Usando o título do livro que o pseudo-escritor e pseudo-jornalista Marco Antônio Villa escreveu, A Década Perdida, 10 anos de PT no Poder, me atrevo a criar o meu próprio título, estendido pelo olhar crítico que hoje eu tenho e o chamaria As mais de 3 décadas perdidas com a Constituição Progressista. Obviamente, os principais capítulos teriam nomes bem sugestivos, tais como Capítulo 1. Por que o regime militar demorou tanto para liberar o país para os civis? Capítulo 2. Por que os militares se aproximaram quase que somente de progressistas ao longo do seu regime? Capítulo 3. Como fomos cegos de permitir a implantação de uma Constituição progressista? Capítulo 4. Anos 90. O preço começa a ser cobrado. Inflação, pobreza e corrupção. O fim da educação clássica. Anos 2000, 2010. 13 anos de PT. Mais pobreza, mais corrupção, mais violência, mais idiotização, mais ideologia nas escolas, menos futuro. Capítulo 6. Anos 2020. Do sonho à realidade. Todos têm telhados de vidro e o poder corrompe. Enfim, claro que o meu objetivo não é, até o presente momento, escrever um livro assim. Me falta capacidade técnica para tal e, acredito, o que me falta de vida não me permitirá adquiri-la a tempo. Entretanto, pequenas divagações posso inferir e aproveitar esta voz no mundo digital para propagá-la. Segundo o IBGE, o povo brasileiro é, em sua maioria, religioso e segue os conceitos cristãos, ainda que parcialmente. Usando uma premissa que muitos colocam e eu não concordo, mas seguirei com ela a si mesmo, para se ser um conservador, a pessoa tem que ter uma religião de origem cristã. Assim, cálculos feitos, a maioria da população brasileira seria conservadora. Será? Poderíamos discutir os outros conceitos que balizam uma pessoa para a considerar conservadora, mas hoje vou me ater somente
ao primeiro conceito, o da religião. Aparentemente, um diálogo entre opostos sempre é mais instrutivo do que um diálogo entre iguais, até porque um diálogo entre iguais pode ser comparado a um monólogo. Isso na mesa, vou dialogar comigo mesmo e tentar transformar esse monólogo em um diálogo, no qual eu me atrevo a me contradizer, porém, instigo cada um de vocês a se contradizerem para testarem suas convicções. Vamos então partir do estudo do IBGE, acompanhando o conceito de conservador supracitado. A maioria da população brasileira é cristã e, por isso, conservadora. Duvido. A minha frase resumida é: a maioria da população acha que é cristã e não tem a mínima ideia do que é conservadorismo. Ao longo do tempo em que o meu livro fictício contaria a história, ou seja, mais de 30 anos, fomos bombardeados por propagandas progressistas em todas as emissoras de TV, na maioria das rádios, nas escolas, na cultura de rua e em um número incontável de outras ações que pautaram o crescimento das novas gerações. Qualquer um que tenha menos de 90 anos foi afetado. Lentamente mudaram a nossa história, apagando a verdade sobre o passado, transformando o passado em mera fofoca dos bastidores do poder, contando historinhas de aventuras mundanas e não nos contando nada sobre o que acontecera fora das camas dos nossos monarcas e políticos. Lentamente, nos tornaram máquinas vorazes de prazeres mundanos, através das novelas em que malandros, prostitutas e políticos sempre se davam bem no final, das músicas que transformam ainda as mulheres em instrumento de prazer fácil e barato, da internet que facilita o acesso sem limitações de idade a conteúdo explícito. Lentamente destruíram a união da sociedade, nos convencendo que cada pessoa tem mais direitos do que o que tem realmente e nenhum dever. Nos roubaram o conceito de cidadão e nos colocaram para olhar para o eu individual, em detrimento da coletividade. Separaram as pessoas e as colocaram para competir umas com as outras, sem união possível. Não conseguimos mais conversar, pois cada um quer impor a sua opinião, sem dar tempo para escutar a do outro. Viramos inimigos e só na mesa do bar podemos dialogar. Às vezes. Lentamente, diluíram a cola que mantinha as famílias unidas. Novelas mostrando traição entre pais e filhos, irmãos traindo e acabando com a vida de irmãos, cunhados em relações nada corretas, e fizeram as pessoas acharem até que as relações íntimas entre pais e filhos e entre irmãos fossem normais. Desse afastamento das conexões familiares, aproveitaram-se para entrar na educação sexual, moral e religiosa das crianças, e a cada dia em mais tenra idade. Transformaram meninas em meninos e vice-versa. E ainda te culpam caso você não aceite. Aproveitaram-se dessa desconexão para parar de preparar cidadãos produtivos e inteligentes e deixá-los prontos a berrar como ovelhinhas descontroladas. Uma referência ao livro Revolução dos Bichos, do Orwell. Berrar como ovelhinhas descontroladas os mantras que eles desejam, defendendo-os cegamente, inclusive indo violentamente contra os pais e irmãos. E, ultimamente, em todos os andares da nossa civilização, vivemos a relativização dos crimes e, por vezes, até a inversão da culpa. A vítima vira culpada. E o pior de tudo, relativizaram a vida. Interromper a vida de um bebê que não pode ser considerado humano e, se em algum neurônio do seu cérebro você se permite aceitar isso, sob qualquer justificativa, não interessa qual,
há muito você deixou de ser cristão. Aliás, esse foi o momento em que você começou a deixar de ser humano. Enfim, a continuar nessa linha, teríamos material suficiente para fazer todas as lives do saudoso Terça Livre fez em cerca de 7 anos no ar. E eu não tenho a capacidade de um Alan dos Santos para manter o assunto vivo e atraente por tanto tempo, ou a inteligência de um Sr. Sepúlveda para defendê-los com tamanho, esmero e profundidade. Com todo esse veneno colocado em nossos neurônios ao longo desses anos, provo para vocês que mais de 70% da população não é conservadora. E os que sobram, em sua maioria, sequer se encaixam no conceito de ser cristão. Mas se ainda acha que são só frases jogadas ao vento, provo por meio de evidências físicas. Mais de 70% da população brasileira, por algum motivo, caiu de 4 nos últimos 3 anos, acreditando que Deus a teria abandonado e que os homens encontraram a solução da peste que eles mesmos criaram, indo bovinamente para as filas balar mais um mantra sem provas. Por favor, me piquem já, eu não quero morrer. Aí está a prova. Acabei por hoje. Boa sorte a todos, idiocratas ou não.